Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos para a nossa terceira videoaula de Direito Constitucional. Iremos avançar um pouquinho no tema, hoje um tema doutrinário bastante importante, muito relevante, que é frequentemente objeto de questionamento nos concursos públicos. Antes de iniciarmos, vamos trazer uma breve revisão sobre o que foi tratado na aula passada. Eu trouxe para os senhores na aula passada que a nomenclatura correta da Constituição é Constituição da República Federativa do Brasil. As outras nomenclaturas eu avisei os senhores que não estão erradas, mas também não são a nomenclatura mais correta. Portanto, você, candidato diferenciado, vai utilizar a expressão Constituição da República Federativa do Brasil. Falamos também do preâmbulo, e aí eu trouxe várias informações relevantes, entre elas que o preâmbulo não é norma de observância obrigatória e também a tese da irrelevância jurídica é a tese que prevalece, já que enuncia que o preâmbulo é uma opção política do legislador. Nós tivemos a oportunidade de ler o preâmbulo juntos e também de ler a decisão do STF, que é muito importante que vocês tenham conhecimento na hora de fazer a prova de direito constitucional. Com isso, já estamos aptos a iniciar essa nossa terceira videoaula. Vamos a ela. O tema de hoje é constitucionalismo. Professor, o que é o constitucionalismo? Em linhas gerais, deixando de lado alguns conceitos mais elaborados, o constitucionalismo nada mais é do que o estudo da evolução histórica do direito constitucional, perpassando todas as fases do direito constitucional até o direito constitucional atual e o direito constitucional do futuro. É importante que vocês entendam que o constitucionalismo surge se antepondo ao absolutismo. Por isso, um conceito mais elaborado diria que o constitucionalismo é o estudo da evolução histórica do direito constitucional se antepondo ao absolutismo, se antepondo ao poder absoluto. Surge o constitucionalismo garantindo direitos, se antepondo ao poder absoluto. Vamos então entender algumas características muito importantes do constitucionalismo. 3 são as principais: garantia de direitos, separação dos poderes e princípio do governo limitado. Como eu disse aos senhores, o constitucionalismo se opõe ao absolutismo, se opõe ao poder absoluto. Por isso, para que essa oposição do constitucionalismo se funde, se mantenha firme, é necessário que sejam garantidos direitos, que haja separação dos poderes, pois, havendo a separação dos poderes, um poder controla o outro, limitando a atuação desses poderes. E também o princípio do governo limitado. Um governo sem limites tende a praticar abusos, por isso é necessário que o princípio do governo limitado se faça presente para que nós tenhamos o surgimento do constitucionalismo. Então, repassando para que vocês fixem. O constitucionalismo é o estudo da evolução histórica do direito constitucional se antepondo ao absolutismo, possuindo como características mais importantes garantia de direitos, separação de poderes e princípio do governo limitado. Nós teremos oportunidade de verificar que o constitucionalismo vai se dividir em 5 grandes fases. Quais seriam elas? Constitucionalismo antigo, e anotem aí, ele vai da antiguidade até o final do século XVIII. Constitucionalismo clássico, ele nasce no final do século XVIII e vai até a Primeira Guerra Mundial. Constitucionalismo moderno, vai da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra. Constitucionalismo contemporâneo, é o que vige nos dias atuais, e temos também o constitucionalismo do futuro. Não precisam se afobar, agora nós vamos estudar cada um desses constitucionalismos, cada uma dessas fases do constitucionalismo, entender quais são as características mais importantes. Eu disse aos senhores, falei das datas, é importante que vocês fixem, porque muitos questionamentos de concursos a respeito do constitucionalismo trazem um enunciado de um texto retratando uma determinada época. Se vocês já conhecem a época em que vige cada uma dessas fases do constitucionalismo, certamente vocês terão mais facilidade na hora de responder a questão. Vamos então ao constitucionalismo antigo. Ele se destaca por 4 experiências. Quais são elas? A experiência do Estado hebreu é a primeira delas. E o que diz essa experiência do Estado hebreu? No Estado hebreu, nós temos um Estado teocrático, um Estado onde os dogmas religiosos limitam o poder estatal. Os dogmas da Bíblia Sagrada é que limitam
o poder do Estado frente ao cidadão. Por isso, nós temos aqui a primeira experiência do constitucionalismo. Vejam, os dogmas sagrados vêm se antepor ao absolutismo, vêm se antepor ao poder absoluto. Por isso, a doutrina prefere afirmar que o constitucionalismo surge aqui. O constitucionalismo antigo tem, nessa experiência do Estado hebreu, o seu surgimento. Nós temos ainda a experiência do Estado romano. A afirmação que os senhores devem levar para o concurso aqui é que o ideal de liberdade nunca foi tão grande em nenhuma outra sociedade quanto no Estado romano. Vejam, a liberdade do cidadão se antepõe também ao poder absoluto. Por isso, a experiência do Estado romano faz parte do constitucionalismo antigo. Na sequência, nós temos o Estado grego, a Grécia, e aqui a informação importante, a informação relevante, é que a democracia nunca foi vista aplicada de forma tão correta como na democracia grega. Aqui, efetivamente, as pessoas tinham direito de participação nas escolhas do Estado. Isso também demonstra a participação popular se antepondo ao poder absoluto dos reis. Por fim, no constitucionalismo antigo, nós temos a experiência inglesa, do Estado inglês, na Inglaterra. E aqui já se evolui um pouquinho mais. E são duas as características importantes aqui no constitucionalismo antigo na Inglaterra. Nós temos a limitação dos poderes e também a igualdade entre os cidadãos. É importante fixar cada uma dessas características de cada um dos estados, porque são essas características que permitem identificar a resposta correta no concurso. Então vamos repassar. No Estado hebreu, nós temos um Estado teocrático. Os dogmas religiosos que limitam o poder absoluto. No Estado romano, nós temos o ideal de liberdade do indivíduo. No Estado grego, a democracia. E na Inglaterra, nós temos a limitação do poder absoluto e a igualdade entre os cidadãos. Com isso, avançamos um pouquinho no constitucionalismo e chegamos ao constitucionalismo clássico, que, como eu disse aos senhores, tem início no final do século XVIII e vai até a Primeira Grande Guerra Mundial. Quais as experiências importantes no constitucionalismo clássico? São duas. A experiência americana e a experiência francesa. Quais as características que vocês vão levar para o concurso? Experiência americana. Anotem aí. Supremacia constitucional e garantia jurisdicional. Professor, o que é supremacia constitucional? A supremacia constitucional é a colocação da Constituição no topo da hierarquia das normas, assim como nós vimos na aula passada. A Constituição está acima de todas as outras normas, por isso, supremacia constitucional. E professor, o que é garantia jurisdicional? A garantia jurisdicional se caracteriza pela atuação do Poder Judiciário, garantindo e efetivando os direitos contidos na Constituição e nas demais normas. Por isso, supremacia constitucional e garantia jurisdicional. E a experiência francesa? O que se destaca na experiência francesa? Aqui, na experiência francesa, nós temos como destaque a garantia de direitos e a separação dos poderes. Lembrem-se que eu disse aos senhores, a separação de poderes é importante porque quando há essa separação, um poder controla o outro, limitando a atuação dele em detrimento do outro, em detrimento do cidadão. Assim, essas são as características principais do constitucionalismo clássico. E chegamos então ao constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno surge junto com duas características, as constituições sociais e os direitos de segunda dimensão. As constituições sociais estão ligadas ao Estado social. Nessa fase, entende-se ou verificou-se que só conceder liberdades ao indivíduo era insuficiente para garantir o bem-estar. Era necessário que o Estado efetivasse direitos, que o Estado prestasse direitos sociais ao indivíduo para que ele pudesse atingir o bem-estar. Por isso, constituições sociais, por isso, Estado social. É aqui também que surgem os direitos de segunda dimensão, os direitos ligados à igualdade dos indivíduos. Os indivíduos têm direitos de ser tratados de forma igual, na medida das suas desigualdades. Por isso, direitos de segunda dimensão. Aqui surgem as constituições de países subdesenvolvidos. Tá? As constituições escritas já surgiram no constitucionalismo clássico.
E aqui surgem as constituições dos países subdesenvolvidos. A Constituição que mais se destaca, e já foi objeto de questionamento, é a Constituição do México, tá? Que trouxe uma série de garantias e direitos fundamentais, direitos de segunda dimensão. Assim, evoluímos e chegamos ao constitucionalismo contemporâneo. E aqui, senhores, muito cuidado e muita atenção. É importante que os senhores frisem que com o constitucionalismo contemporâneo surge o neoconstitucionalismo. Essa expressão, neoconstitucionalismo, que é uma nova forma de estudar, em linhas gerais, é uma nova forma de estudar, de interpretar o direito constitucional, é muito importante. Muito se justifica, até em outros ramos do direito, através do neoconstitucionalismo. Muita gente usa o neoconstitucionalismo para justificar uma série de coisas. E é no constitucionalismo contemporâneo, constitucionalismo atual, que isso surge. Vamos então, para que vocês fixem os aspectos mais importantes, verificar quais são as características principais do neoconstitucionalismo e do constitucionalismo contemporâneo. Vamos a eles. Primeiro deles, força normativa da Constituição. Durante muito tempo, a Constituição foi vista como uma carta apenas política. Ela não teria valor jurídico, ela não teria força normativa, ela teria apenas uma força política. Com o constitucionalismo contemporâneo, com o neoconstitucionalismo, isso muda de figura. E a Constituição passa a ter uma força normativa, ela passa a ter um valor jurídico denso, capaz de conformar a realidade social. Isso é a força normativa da Constituição. Em seguida, princípios são normas. O que isso quer dizer? Até o constitucionalismo contemporâneo, normas eram sinônimos de regras. Então, quando falávamos em normas, estávamos falando de regras. Atualmente, esse cenário mudou de figura. Hoje, normas é igual a regras e princípios. Tá? É muito importante que vocês fixem isso. Isso é fundamental para que vocês possam entender o que vai ser estudado em muitas das aulas que serão apresentadas. Princípios são normas, assim como as regras. Tá? As normas são mandamentos de definição e os princípios mandamentos de otimização. O que significa isso? As normas são aplicadas na regra do tudo ou nada e os princípios aplicados na maior medida possível. Ainda, judicialização das relações sociais. Nós teremos uma aula só para tratar dos exemplos específicos da judicialização das relações sociais. Mas já é importante que vocês fixem o que isso significa. Antes do constitucionalismo contemporâneo, muitas questões sociais não eram levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. Atualmente isso muda, esse cenário está diferente. Muitas relações sociais, muitas questões sociais são levadas ao Poder Judiciário, que é chamado a decidir sobre isso. Isso também vai encontrar relação com o ativismo judicial. Vejam, muitas relações sociais são levadas ao Poder Judiciário para que ele decida. E ele decide de forma ativa, ele toma a frente. Esse ativismo judicial nasce em razão da hipertrofia de um dos poderes em detrimento dos outros, em razão do déficit de credibilidade que há no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Nós temos ainda, talvez a mais importante característica, a dignidade da pessoa humana. O que a dignidade da pessoa humana tem de importante no constitucionalismo contemporâneo? Ela serve para justificar uma série de direitos e garantias fundamentais, servindo inclusive para justificar as outras características. Há professores que dizem que se você não sabe o que responder numa prova e escreve dignidade da pessoa humana, você vai conseguir alguma pontuação, porque a interpretação que é dada à dignidade atualmente é de que ela serve para justificar uma série de coisas. E a consagração da dignidade expressamente na nossa Constituição traz, enuncia para a população, para o povo, que o Estado está preocupado com a dignidade do indivíduo, que ele vai tratar o indivíduo de forma digna. É como se eu dissesse, todo indivíduo tem direito à vida, e essa vida tem que ser uma vida digna. Por isso, um rol de direitos e garantias fundamentais é contido na nossa Constituição. Por fim, a rematerialização das constituições. O que isso quer dizer? Essa rematerialização está ligada ao texto constitucional. Antes, as constituições eram sintéticas, traziam poucos direitos. Atualmente não, elas são prolixas, trazem vários direitos.
que elas são ecléticas, fruto de diversos dogmas reunidos numa mesma Constituição. Por isso, rematerialização da Constituição. É fundamental que vocês tenham isso em mente. O constitucionalismo contemporâneo é o que há de mais importante nessa aula que nós estamos verificando hoje. Sobretudo, essas características e a ideia do neoconstitucionalismo. Assim, avançamos e chegamos no constitucionalismo do futuro. E o constitucionalismo do futuro é uma doutrina relativamente nova, e ela foi desenvolvida pelo professor José Roberto Drome, professor argentino, e que ele diz que o constitucionalismo do futuro vai romper com os excessos do neoconstitucionalismo, do constitucionalismo contemporâneo, sem, no entanto, descartar os avanços conquistados até hoje. Vai romper com os excessos, considerando os avanços conquistados até hoje. E esse constitucionalismo do futuro é pautado em 7 características. Quais são elas? Verdade, solidariedade, consenso, participação, continuidade, integração e universalização. Vamos entender o que é cada um deles, o que o José Roberto Drome quer dizer com cada um deles. Valor verdade. O valor verdade diz que a Constituição não pode gerar falsas expectativas. Ela não pode trazer em seu texto o que ela não pode cumprir. Por isso que José Roberto Drome diz que vamos romper com os excessos do constitucionalismo contemporâneo. Se vocês observarem na leitura que farão da Constituição, muitos direitos previstos na Constituição não são efetivamente usufruídos pela população, por assim dizer. Por isso gera falsas expectativas. O constitucionalismo do futuro irá romper com esses valores. Por isso, valor verdade não vai gerar falsas expectativas, só vai estar contido na Constituição aquilo que efetivamente pode ser aplicado. Valor solidariedade. Está ligado da solidariedade entre os povos, está ligado à ideia de igualdade, tá? As pessoas vão ser tratadas de maneira igual, a solidariedade entre os povos. Consenso, também ligado um pouco à ideia de igualdade, por quê? Consenso democrático. O constitucionalismo do futuro trará um consenso democrático. Participação, também ligado à ideia de igualdade, permitir que os indivíduos participem das decisões políticas, participem das decisões constitucionais. Valor continuidade, talvez um dos mais importantes aqui junto com o valor verdade. O valor continuidade, ele enuncia que não pode-se desconsiderar os avanços conquistados até hoje. Ou seja, numa nova Constituição, no constitucionalismo do futuro, não será desconsiderado os avanços que até hoje foram conseguidos, tá? Integração, ligado à integração entre os povos, permitir que os povos se integrem, porque ninguém é sozinho mais na globalização, no mundo moderno, ninguém é sozinho no ordenamento jurídico. E por fim, a universalização, que é um valor ligado à ideia de que direitos internacionais serão incorporados no nosso texto constitucional, serão incorporados no nosso ordenamento jurídico, como já acontece com a nossa Constituição atual, só que de uma forma mais avançada. Com isso, nós vimos todas as fases do constitucionalismo, desde o constitucionalismo antigo até o constitucionalismo do futuro. E já estamos aptos a responder um questionamento sobre isso. Vamos a ele. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características do constitucionalismo contemporâneo? Estamos falando do neoconstitucionalismo. Ativismo judicial, força normativa da Constituição, dignidade da pessoa humana, interpretação constitucional usando regras do direito civil. Se vocês prestaram atenção na aula, as alternativas A, B e C estão contidas entre as características do neoconstitucionalismo. Por isso, a alternativa que está correta aqui, a alternativa que vocês vão ter que assinalar, seria a alternativa D. A interpretação constitucional no constitucionalismo contemporâneo não é feita seguindo as regras do direito civil, e sim seguindo regras próprias do direito constitucional. Com isso a gente encerra a nossa terceira aula. Fica aqui a palavra de incentivo, que é fundamental para se obter sucesso, que você defina o que espera alcançar. Se você não sabe o que você quer alcançar, se você não tem um objetivo, dificilmente você vai chegar a lugar algum. Está aqui o meu e-mail, me sigam no Twitter, bons estudos e boa sorte.